Se eu te dissesse que o método milagroso que tu procura pra aprender inglês não existe? Mas calma, isso não é uma má notícia. É justamente o que vai te dar mais liberdade pra tu aprender inglês da melhor forma possível. Porque o problema nunca foi o inglês em si. O problema é como tu encara ele. E hoje eu vou te mostrar em 8 passos por que a chave da fluência não tá em curso nenhum, mas no teu mindset. O vídeo de hoje vai ser cheio de exemplos práticos, analogias e mini depoimentos de pessoas que eu ajudei a destravar o inglês pra que tu enxergue que tu também é capaz de um dia ser fluente. E no final desse vídeo eu vou te mostrar um truque mental que pode mudar totalmente o teu jeito de aprender inglês. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. O vídeo de hoje é pra ti que já tentou de tudo. Curso online, aplicativos, séries, aprendeu ouvindo música em inglês, mas ainda sente que nunca vai conseguir falar inglês de verdade. Talvez tu até ache que não tem talento ou que começou a aprender inglês tarde demais. Mas eu vou te mostrar que o problema não tá no inglês, mas no jeito que tu encara o aprendizado. Mas primeiro, a gente precisa quebrar a ilusão mais comum de quem tenta aprender inglês. So let's get started. Point number 1, here we go. O problema não é o inglês, é a falsa promessa de fluência. Tenho certeza que todo mundo pelo menos já viu alguma vez aquelas propagandas: aprenda inglês em 3 meses sem esforço. Isso é exatamente a mesma coisa que alguém te prometer que tu vai correr uma maratona só assistindo vídeos de corrida no YouTube. Tu pode até consumir todo o conteúdo possível relacionado à corrida, mas o corpo só aprende quando tu realmente põe o tênis e vai pra rua. E é isso que muita gente não entende. O problema não é o inglês. É a promessa falsa de que existe um atalho rápido e sem dor. Um exemplo prático. Eu já tive alunos que chegaram dizendo: eu comprei um curso que dizia que eu ia ficar fluente só repetindo algumas frases específicas. Frases prontas. E adivinha só? Depois de meses eles até sabiam essas frases decoradas. Mas na hora de ter uma conversa real com um gringo, travavam. Esse tipo de prática é a mesma coisa que tu tentar decorar a letra de uma música em japonês, sem nem ter ideia do que tá cantando. Tu até consegue reproduzir os sons, mas isso vai ter muito pouco uso em uma conversa da vida real. Outro exemplo prático. Tem gente que diz que o método deles é só colocar as legendas em inglês na Netflix. E não é que isso não ajude, mas essa prática isolada, sozinha, é como se tu quisesse aprender a dirigir só assistindo vídeos de autoescola. Tu até entende a teoria, mas no dia que tu senta atrás do volante, tu vai ficar sem saber o que fazer, porque tu não vai entender toda a dinâmica do trânsito e de como funciona o carro logo de primeira. Esse mito do método milagroso faz tu acreditar que existe um caminho rápido, sem esforço e sem desconforto. Spoiler alert, isso não existe. A única coisa que existe é a mentalidade certa, esforço e consistência para aprender um segundo idioma. Isso significa que tu precisa aceitar que vai ter frustração ao longo do processo, que tu vai errar e que muitas vezes tu vai achar que não tá aprendendo nada, mas é justamente esse caminho cheio de pedras que constrói a fluência de verdade. Esse primeiro ponto que eu tô falando é algo super importante, mas que tu precisa ter internalizado na tua cabeça. Não existem atalhos nem milagres na hora de aprender inglês. O mais cedo que tu aceitar isso, mais rápido tu vai evoluir. E eu até já tenho um vídeo completo sobre esse assunto mostrando como os cursos de inglês se utilizam desses métodos milagrosos pra te iludir e te enfiar cursos goela abaixo. Já clica aqui em cima pra deixar salvo esse vídeo pra assistir depois e evitar de cair em futuros golpes. Mas se não é um método, por que parece que algumas pessoas conseguem aprender inglês e outras não? Isso é justamente o que a gente vai discutir agora no point number 2. Expectativa versus realidade. O progresso invisível. Tu já parou pra pensar quanto tempo tu demorou pra dominar o português? Uma criança passa anos só ouvindo antes de começar a formar frases inteiras. A gente leva em torno de 5 anos pra conseguir se comunicar com clareza e ainda assim comete vários erros. Aí tu começa a aprender inglês e acredita que em 6 meses vai conseguir falar como se fosse um nativo. Só que essa é uma expectativa totalmente descolada da realidade. Bora de exemplo prático. Eu lembro de um aluno que chegou pra mim um dia frustrado porque depois de quase 6 meses de estudo, ele ainda não estava se comunicando da forma que ele achava que devia se comunicar. Rodrigo, eu acho que eu não tenho dom pra isso, porque eu já tô estudando há meio ano e nada. Aí eu peguei uma gravação de uma das nossas aulas do nosso primeiro mês e comparei com uma outra gravação do 6º mês de aula. Mostrei isso pra ele. E no começo ele mal conseguia formar frases básicas, mas depois de 6 meses ele já conseguia pedir comida, se apresentar, falar de hobbies. E ele não tinha percebido tudo isso, mas tinha dado um salto enorme quando comparado ao nosso primeiro mês de aula. A frustração desse aluno só vinha porque ele comparava a evolução dele com uma meta irreal que ele criou na cabeça dele. Bora de exemplo de academia de novo. Tu começa a ir na academia, nunca treinou antes. Aí vai passar 2 meses que tu tá treinando e tu vai reclamar que tu não tá com o corpo de um atleta profissional. Claro
Claro que tu não vai estar. Mas se tu comparar o teu shape de agora com o shape de 2 meses atrás, já houve uma evolução sim. E para aprender inglês é exatamente a mesma coisa. O progresso muitas vezes é invisível até que ele apareça de forma clara para ti. E esse choque é algo que faz muita gente desistir de aprender inglês no meio do caminho, porque tu espera a mágica, mas o que realmente acontece é uma evolução e construção diária. Tu não percebe as tuas micro vitórias ao longo de todo o dia, mas são elas que somadas levam à fluência. E eu já vou até adiantar um truque mental aqui pra ti. Ao invés de tu medir a tua evolução pelo tempo que falta, mede pelo que tu já conseguiu conquistar. A diferença entre não entender nada em inglês e já conseguir ter um diálogo simples, por mais capenga que seja, é gigantesca. Mas tu não valoriza isso porque tu só tá lá olhando pro eu ainda não sou fluente. Isso tá muito conectado com o famoso mas o fulano fala inglês melhor que eu. E isso é justamente sobre o que eu vou falar agora. Tem algo ainda mais cruel que a expectativa irreal, que é a comparação com os outros. Point number 3. O veneno da comparação. Eles não são melhores que tu. A comparação é um dos maiores venenos no aprendizado do inglês. Eu falo isso por experiência própria e por já ter ajudado muita gente ao longo desse processo. Tu olha um colega que conseguiu aprender inglês assistindo séries sem legenda e pensa: isso não funciona comigo, eu devo ser burro. Mas não é isso. É que o caminho que ele traçou para aprender inglês não é necessariamente o mesmo que tu vai traçar. Mais um exemplo. Eu já tive vários alunos que passavam horas consumindo vídeos e séries em inglês e me diziam que não aprendiam nada. E muitos desses alunos acabavam por se sentir um fracasso porque tinha uma outra pessoa que eles conheciam que conseguiu aprender inglês daquela maneira que eles não conseguiram. Agora, quando esses alunos mudaram a estratégia e começaram, por exemplo, a utilizar a inteligência artificial para conversar e praticar inglês sobre um assunto que eles gostavam, a evolução disparou. A propósito, se tu quiser aprender inglês utilizando inteligência artificial, tem vários vídeos meus aqui no canal falando sobre isso. É só clicar aqui em cima que eu já deixei a playlist preparadinha pra ti. Mas resumindo, eles perceberam que eles não precisavam copiar a fórmula de ninguém, mas sim adaptar o inglês pra vida deles. E descobrir qual é a melhor forma de aprender inglês que realmente se adapta pro que eles precisam. Quer ver uma outra situação? Essa aqui eu tenho certeza que tu já deve ter passado. Tu vê alguém que aprendeu inglês porque foi morar fora. E aí tu pensa: eu nunca vou conseguir ir pra fora, então eu nunca vou conseguir desenvolver o inglês tão bem assim. Só que o que tu não vê é que essa pessoa foi morar fora, também sofreu, travou, se frustrou, passou vergonha. O que fez ela aprender inglês não foi o endereço dela, mas o contato constante e a necessidade de se virar em inglês. E eu até preciso fazer uma observação sobre esse ponto aqui, porque óbvio que tu ir morar fora, tu ir viajar, vai contribuir pra tu desenvolver o teu idioma, porque vai gerar a necessidade de tu utilizar o inglês. Agora, eu conheço muita gente que já foi morar fora e se frustrou tanto a ponto de querer voltar de volta pro Brasil porque não conseguiu aprender inglês. Então, de novo, mudar de endereço não é sinônimo de que tu vai aprender inglês. O grande erro aqui é tu achar que porque não mora fora, tu nunca vai conseguir aprender inglês. E deixa eu mandar uma provocação aqui pra ti. Quantas vezes tu já deixou de tentar de aprender inglês, se comparando com os outros e achando que os outros são melhores, os outros têm dom pra aprender inglês e eu não? Esse tipo de mentalidade é como se fosse uma pedra amarrada no teu pé. Ao invés de ficar se comparando com os outros e ficar pensando que eles são melhores que tu, ou que eles têm oportunidades melhores que tu, experimenta trocar esse modo de pensar. Que estratégia eu ainda não testei que pode funcionar pra mim? Essa pequena mudança já abre um espaço enorme pra evolução. Gym analogy again, let's go. Quando tu começa a frequentar a academia, tu começa a observar que uns ganham massa mais rápido, outros conseguem definir mais fácil. Mas ninguém vai ter o mesmo resultado copiando exatamente a mesma dieta e o mesmo treino do amiguinho. Cada corpo responde de um jeito e cada cérebro aprende de um jeito também. E tem mais. Quando tu olha só pro que o outro conquistou, tu muitas vezes esquece de ver o teu próprio progresso, que era justamente o que eu tava falando antes. Talvez tu não perceba, mas hoje tu entende frases que há 6 meses atrás tu não entendia. E essa é a tua vitória. Para de ficar se importando com o desenvolvimento e a evolução alheia. E é aí que entra uma verdade dura, e que quase ninguém gosta de admitir. Não é sobre talento ou dom, é sobre o quanto tu realmente te esforça, que é o que nós vamos conversar agora no point number 4. O esforço que ninguém admite. Será que tu realmente te esforça tanto quanto tu acha? Essa daqui é dolorida, mas precisa ser dita. Muita gente se sabota na hora de aprender inglês. Tu diz que estuda inglês todo dia, mas quando tu para pra olhar de verdade, esse todo dia é 10 minutinhos de Duolingo, ou assistindo um vídeo aleatório no TikTok. Não é que seja errado fazer isso, mas não é o mesmo esforço de quem senta, se grava falando, manda áudio, faz roleplay com inteligência artificial e tenta corrigir a sua própria pronúncia. Bora pra mais exemplos práticos com o aluno. Eu tô adorando essa parte. Eu tinha uma aluna minha que ela jurava que estudava muito. Quando a gente parou pra analisar a coisa toda e botar no papel, dava em
torno de 1 hora por semana. Menos que um episódio de série. Mas aí, obviamente, eu tinha outros casos com outros alunos que se dedicavam 1 hora por dia, com conversas simuladas, anotações. E quem é que tu acha que evolui mais rápido? Voltando para aquele exemplo de novo. Lembra quando tu disse que vai pra academia? Não adianta só aparecer na porta e tirar foto. O que dá resultado é suar, repetir, pegar peso, sentir dor. Com o inglês é a mesma coisa. Não basta tu só abrir o aplicativo. Tu precisa se expor, errar e repetir. E o que pega aqui é a honestidade. Muita gente fala: eu queria tanto falar inglês igual o fulano. Mas será que tu realmente tá disposto a colocar a mesma energia que o fulano colocou? A diferença não tá no cérebro, tá no esforço. E aqui entra um outro truque mental poderoso. Em vez de dizer eu não consigo, troca isso por essa pergunta: será que eu tô realmente me dedicando como eu deveria? Essa simples mudança já vira a chave da autocrítica pra ação. Provocation time. Se tu colocasse no inglês metade do tempo que tu gasta rolando o feed no celular, onde é que tu estaria hoje? De novo, não é sobre inteligência, é sobre esforço. Tentativa, erro, repetição. Fluência não se alcança com 10 minutos ocasionais por semana, gente. Ela vem quando tu encara o inglês como parte do teu dia e inclui ele na tua rotina. E no próximo ponto que eu vou falar aqui é que é justamente no erro que mora a diferença entre quem desiste e quem avança. Mas antes disso, se esse conteúdo tá fazendo sentido pra ti, não esquece de smash the like button. Todos os dias eu posto exercícios novos aqui na comunidade do YouTube e tem vídeo novo toda semana com dicas feitas especialmente pra brasileiros como você que querem aprender inglês de uma vez por todas e largar o vício da tradução. Let's go, point number 5, shall we? Mindset, o verdadeiro divisor de águas. Antes de eu entrar nesse ponto, eu preciso te falar uma coisa. O termo mindset, hoje em dia, foi tão banalizado por coaches e gurus da internet que até parece um papo vazio. Mas em inglês, mindset é uma palavra real e que tem um significado poderoso. Esse termo está relacionado à forma como tu encara as situações, a tua mentalidade diante dos desafios. E quando o assunto é aprender inglês, esse conceito é crucial, porque acredita em mim, não é o inglês que te trava. É o jeito como tu encara cada erro, cada dificuldade e cada comparação que tu faz. Imagina duas pessoas. As duas erraram a pronúncia da palavra beach. A primeira pessoa pensa: tá vendo? Eu sou péssimo nisso, eu nunca vou aprender. E a segunda pessoa pensa: ok, eu errei. Agora eu sei o que eu não devo fazer. Bora tentar de novo e tentar acertar. Então o que a gente tem aqui? A mesma situação e duas reações completamente diferentes. Resultado prático: o que se achou péssimo vai se fechar e vai evitar de falar. Qual a consequência disso? Uma comunicação blocada e vai se sentir travado na hora de falar. E o segundo, que encara esse erro como uma forma de aprender, continua e com certeza em menos tempo comparado com o primeiro, consegue dominar esse termo. Eu lembro de uma aluna minha, que na verdade eu tive vários alunos, mas aqui uma aluna em específico, que travava muito com palavras que terminavam com th, o famoso the, que é uma dificuldade muito comum para brasileiro. Ela evitava falar a palavra thank porque tinha vergonha de errar. E um dia eu tive uma conversa com ela e aí ela decidiu mudar a postura. Ela resolveu começar a gravar áudios só com palavras com TH, praticando e encarando cada erro como uma nova oportunidade de acertar, e não encarando eles como um trauma que faziam ela se sentir ainda mais insegura. O que parecia impossível, depois de um certo tempo, se tornou natural. E isso não foi mágica, isso foi o quê? Mudança de mindset. Foi a mudança na forma de encarar aquela dificuldade em específico. E esse é o grande truque da mente na hora de aprender inglês. Mas esse não é o último, então fica comigo até o final do vídeo que ainda tem vários outros truques que eu vou te passar. Tu precisa internalizar isso. O erro não é o teu inimigo. Ele é o teu maior professor. O que separa quem desiste de quem aprende não é a inteligência. É a mentalidade diante do erro. Bora pra uma outra analogia. Pensa na situação onde alguém quer aprender a andar de bicicleta. Todo mundo vai cair. Quem tem medo extremo da queda nunca vai aprender. Mas quem entende que cair faz parte do processo, levanta e tenta de novo, até que pedalar vira uma coisa automática. No inglês é igualzinho. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes tu já engoliu a seco uma frase em inglês e não falou ela por medo de errar? Se cada um desses erros fossem vistos como treino, quantas chances de aprendizado tu já teria acumulado? A chave é essa. Fluência não vem da perfeição. Vem da soma dos erros que tu decide transformar em aprendizado. Mas mesmo com o mindset certo, vai chegar algum momento em que vai parecer que tu não tá aprendendo nada. E foi pensando nisso que eu organizei o ponto number 6. A falsa sensação de estagnação. O famoso platô, quando parece que tu não tá evoluindo. Um dos momentos mais traiçoeiros do aprendizado de um segundo idioma é quando tu sente que não tá saindo
saindo do lugar. Tu estuda, escuta, repete, mas tem a sensação de que não evoluiu nada. Essa fase é perigosa e é um momento onde muita gente desiste de aprender inglês. Já teve gente que chegou pra mim me dizendo: Rodrigo, eu acho que eu tô perdendo tempo, porque eu estudo há muito tempo e eu não sinto melhor. Eu recebo mensagens como essa todo santo dia. Mas pegando esse exemplo pra alunos meus que eu tô acompanhando o processo de aprendizado, geralmente a gente chega em um momento que em um dia, sem perceber, acabam entendendo situações que nunca imaginaram que conseguiriam antes. Eu tenho um aluno que um dia chegou pra mim e me falou que ele tinha entendido tudo que um cliente estrangeiro tinha falado em uma reunião. Só que ele só se deu conta disso depois. E o ponto forte dessa reflexão que esse meu aluno teve foi que ele tinha conseguido entender tudo sem traduzir pro português. Então aqui esse é o ponto. O progresso, ele tava acontecendo, só que em silêncio. Até que um dia ele vem e explode em resultado visível. Pera aí que eu não vou terminar esse ponto sem trazer mais uma analogia de academia. Imagina, tu tá na academia. Nos primeiros meses, tu olha no espelho e parece que nada mudou. Mas aí chega alguém que não te vê há um certo tempo e fala: caramba, tu tá mais forte, hein? E aí tu percebe que a transformação tava rolando sem nem tu perceber. E o inglês funciona dessa forma, minha gente. O nosso cérebro, ele aprende em camadas. E muitas vezes tu só vê resultado quando ele aparece de vez. O que tu precisa entender é que o aprendizado do inglês, ele não é linear. Ele é cheio de picos e vales. Tem fase de aceleração, onde tu percebe ganhos rápidos, e tem a fase de platô, onde parece que nada tá andando. Mas até nesse platô, o cérebro tá processando, organizando informações e criando novas conexões. E aí me diz: quantas vezes tu já pensou em desistir de aprender inglês porque achou que não estava aprendendo? E se tu tivesse desistido na tua primeira língua, que tu demorou anos para aprender a falar? Hoje tu não falaria nem português. Outro exemplo simples para quem dirige. Lembra quando tu começou a dirigir? No início parecia que era impossível coordenar volante, embreagem, marcha e seta. E de repente, um dia tu faz tudo sem pensar. E isso não foi mágica. Foi repetição invisível até chegar no automático. A falsa sensação de estagnação é só isso. Falsa. Se tu continua praticando, tu tá evoluindo, mesmo que tu ainda não perceba. E se tu não desiste nesse ponto, aí é que tu descobre o que realmente faz diferença. Não é talento, é esforço consistente. We're about to go to point number 7. Esforço é mais importante que a inteligência, porque o esforço sempre vence. E aí eu vou voltar naquele ponto que eu já abordei de uma forma superficial antes. Muita gente acredita que não consegue aprender inglês porque não nasceu com o dom de idiomas. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é mito. Fluência não é talento, é treino. E eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. É meio que natural eu realizar algumas comparações internas na minha cabeça entre os meus alunos, seja aluno particular ou aluno dos meus cursos, para eu conseguir entender melhor o processo de aprendizado de cada um. E nesse caso em específico que eu vou falar agora, eu tive 2 alunos que eu sempre comparo nas minhas anotações. O primeiro era considerado natural com idiomas. Pegava as coisas muito rápido, mas nunca tinha constância. Estudava forte por um curto período de tempo e depois passava um mês sem praticar quase nada. Resultado, demorava bastante para ter uma evolução significativa. O segundo aluno era o oposto. Ele se considerava fraco. Errava muito, tinha muita dificuldade para internalizar termos novos. Mas ele estudava 1 hora por dia, todos os dias. E ele tinha o hábito super importante de se expor ao desconforto. Tava sempre consumindo conteúdos em inglês, filmes, séries, lia muita coisa em inglês também. E depois de 1 ano, quem é que tava se comunicando com muito mais confiança em inglês? O que se esforçava mais. Já que a gente tá falando sobre esse ponto de filmes e séries, se tu quiser saber como entender filmes e séries em inglês sem travar e sem usar tradução, já clica aqui em cima pra deixar salvo também, porque esse vídeo vai explodir a tua cabeça. Mas o ponto aqui é esse: inteligência pode até te dar uma certa vantagem no começo, mas o esforço e a consistência sempre ultrapassa o talento. Pensa num atleta. Tem gente que tem um biotipo favorável, mas se não treinar, nunca vira campeão. Já alguém com menos vantagem genética, mas que treina todos os dias, muitas vezes chega mais longe. E no inglês é igual. Quem insiste, vence. Outra provocação aqui pra ti. Se tu acredita que não tem talento, já parou pra pensar que isso pode ser só uma desculpa confortável pra tu não te esforçar tanto? Porque se o problema é a falta de dom, tu não precisa assumir a responsabilidade. Mas quando tu entende que esforço vence inteligência, aí não tem mais onde se esconder. Então, se tu quer parar de te sabotar e treinar comigo de forma prática durante 7 dias, aumentar o teu contato com o inglês sem depender de tradução, o desafio de Strava é pra ti. O desafio é só R$19,90 e tem garantia total de 7 dias. Se tu não curtir ou não ficar satisfeito com o desafio, eu devolvo o teu dinheiro sem perguntas. Quer saber mais? É o primeiro link aqui da descrição. Mas agora chegou o ponto mais importante desse vídeo. O truque mental que pode mudar o teu inglês de vez. Point number 8.
o truque secreto do mindset. O tal método milagroso que todo mundo procura para aprender inglês não tá em curso nenhum, não tá em aplicativo, não tá em ir morar fora. Ele tá dentro da tua cabeça. O truque é simples, mas poderoso. Para de te perguntar, será que eu vou conseguir falar inglês? E começa a te perguntar, no que eu posso melhorar 1% hoje no meu inglês? Quando tu troca a dúvida pela ação, tu tira o peso gigante de ser fluente em inglês e foca no mais importante, que é o próximo passo. Essa mudança de mentalidade, ela pode parecer muito pequena, mas é a chave que separa quem desiste de quem consegue chegar lá. É muito comum os meus alunos chegarem até mim presos na tal mentalidade do nunca vou ser fluente. E eu sempre peço pra todos eles que, ao invés de pensar nisso, se concentrem em tentar pelo menos aprender uma expressão nova por dia. E eles focam nisso durante meses. E o resultado é sempre positivo e surpreendente. A confiança deles se comunicando em inglês dispara em questão de meses. E eles não chegam na fluência porque eles acreditam em mágica, mas porque eles acumulam pequenas vitórias todos os dias. É como construir uma casa. Tu não vai levantar uma mansão em uma semana. Tu coloca tijolo por tijolo. Se tu olha só pro terreno vazio, vai parecer que é impossível. Mas se todo dia tu coloca um tijolo, inevitavelmente a casa vai ficar pronta. E o inglês é sobre isso. Pequenas melhorias diárias que somadas viram fluência. Talvez o teu maior erro hoje não foi a falta de tempo, nem o método, mas a pergunta errada. Enquanto tu pensa, será que eu consigo? Tu fica travado. Mas quando tu passa a pensar, como eu posso melhorar um pouco hoje? Aí sim tu começa a caminhar. E esse é o grande método milagroso para aprender inglês. Não é fórmula pronta, é constância e persistência. Não é esperar resultados rápidos, é confiar no processo de pequenas vitórias acumuladas. E sabe o que mais pode te ajudar a mudar esse teu mindset? Fazer parte do English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal. Lá tu vai encontrar aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos exclusivos para membros nos meus cursos, acesso antecipado aos vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados para te identificar como um membro para usar aqui nos comentários. E o teu nome nesse lindo mural de membros que aparece no final dos vídeos. E o melhor, tudo isso a partir de R$ 7,99. E agora que tu entendeu como o mindset muda tudo no teu aprendizado, eu quero te mostrar como tu pode combinar essa mentalidade com as ferramentas certas para aprender inglês. O próximo vídeo é sobre como utilizar o Grok, que é a inteligência artificial da XAI, para aprender inglês de forma prática, realista e sem depender de tradução. Ele conecta exatamente o que tu viu aqui hoje com a prática. Então já clica aqui porque esse vai ser o próximo passo natural depois desse vídeo. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.